Imagine se você pudesse cultivar plantas saudáveis e produtivas sem precisar de fertilizantes químicos. Uma solução que a natureza mesma fornece, mas que a indústria química escondeu de nós. Nos anos 1920, um inventor francês chamado Justin Christophe entrou em um escritório de patentes com um dispositivo que deveria ter mudado a agricultura para sempre. Ele não era um mágico, mas um homem prático que observara algo profundo sobre o mundo natural. Ele descobriu que, ao colocar antenas simples de cobre e zinco em seu jardim, posicionadas para se alinharem aos campos magnéticos da Terra, ele conseguia colher safras de tamanho e saúde inacreditáveis sem usar um único grama de fertilizante. Christophe não estava supondo, ele entendia que as plantas não comem apenas nutrientes químicos, elas se alimentam de eletricidade atmosférica. Ele patenteou com sucesso seu aparelho de eletrocultura e, por um momento, pareceu que o futuro da agricultura seria gratuito, abundante e autossustentável. Mas você não ouve falar de Justin Christophe hoje, você ouve sobre nitrogênio, fósforo e potássio. Por quê? Porque justamente quando seus métodos ganhavam força, nasceu a indústria química industrial. Não há lucro em um agricultor que pode energizar seu solo com um único fio de cobre que dura décadas. No entanto, há lucro infinito em um agricultor que deve retornar à loja toda primavera para comprar sacos de fertilizante. Esse conhecimento não foi refutado, foi enterrado, foi trocado por um sistema que mantém você dependente da loja. Mas a física não mudou, a energia que Christophe utilizou ainda está lá, logo acima do seu jardim, esperando que você ligue a chave novamente. Para entender por que a descoberta de Justin Christophe de AI foi tão revolucionária, você precisa olhar para o seu jardim de uma forma diferente da que lhe foi ensinada. O modelo agrícola moderno trata o solo como uma conta bancária, dizendo que, se você quiser sacar um tomate, deve primeiro depositar nitrogênio, fósforo e potássio. Se a planta parece fraca, o especialista no centro de jardinagem diz que sua conta está vazia e você precisa comprar mais depósitos. Este é o modelo químico. Ele pressupõe que o solo é morto e passivo, um recipiente simples que contém ingredientes. Mas esse modelo é falho, porque ignora o motor que realmente impulsiona o crescimento. Pense em uma floresta. Ninguém fertiliza as sequoias, ninguém equilibra o pH da floresta amazônica. No entanto, esses sistemas produzem mais biomassa por centímetro quadrado do que seu melhor pé de tomate, e o fazem para sempre. Eles prosperam porque estão conectados a um sistema de energia maior. A própria Terra é um terminal negativo gigante e a ionosfera acima de nós é um terminal positivo massivo. Cada árvore, cada lâmina de grama e cada hortaliça é essencialmente um fio biológico conectando esses dois polos. A seiva na planta não é apenas água, é um eletrólito que move nutrientes para cima não apenas por capilaridade, mas por atração elétrica. A razão pela qual seu jardim sofre, apesar do seu trabalho duro, é que a jardinagem moderna frequentemente rompe esse circuito. Colocamos barreiras plásticas contra ervas daninhas que isolam o solo, usamos canteiros elevados cheios de misturas estéreis que não têm ressonância magnética com a terra abaixo. Despejamos fertilizantes sintéticos que são essencialmente sais. Embora proporcionem uma explosão química rápida, eles podem, na verdade, interromper a condutividade elétrica natural da vida microscópica no solo. Quando você faz essas coisas que está tentando operar uma máquina com o cabo de força cortado, você pode colocar todo o combustível que quiser no tanque, mas se não houver faça, o motor não dará a partida. Christophe entendeu que não precisamos forçar a planta a comer, precisamos estimular seu apetite. Quando você restaura o fluxo elétrico entre a atmosfera e a terra, você desperta a biologia do solo. As bactérias e fungos que processam nutrientes são sensíveis a essas correntes elétricas fracas. Quando a corrente flui, eles trabalham mais, decompõem minerais que já estão no seu solo, mas que antes estavam bloqueados, inacessíveis às raízes. De repente, você não precisa adicionar mais fertilizante,
porque a planta pode finalmente acessar o que sempre esteve lá. Não estamos adicionando produtos químicos à equação, estamos simplesmente restaurando a física que permite que a natureza se alimente. Para visualizar como esse sistema funciona, quero que você imagine o mundo ao seu redor como uma bateria gigante. Acima da sua cabeça, a ionosfera, o céu, está carregado positivamente, sob suas botas, a Terra está carregada negativamente. A cada segundo de cada dia, e há um desejo natural de que essas duas energias se conectem e se equilibrem. Em um ecossistema selvagem saudável, árvores e gramíneas nativas altas atuam como condutores que transpõem essa lacuna. Elas puxam a energia atmosférica para a zona das raízes, criando uma vibração elétrica sutil da qual a vida do solo depende. O problema em nossos jardins modernos é que nossos vegetais não estão conectados a essa rede de energia. Mas você pode mudar isso, você pode começar a trabalhar com a natureza, em vez de contra ela. Você pode criar um jardim que seja mais do que apenas um local para cultivar plantas, mas um ecossistema vivo e vibrante. Agora que você sabe o segredo de Justin Christoph, você pode começar a aplicar esses princípios em seu próprio jardim. Você pode criar um sistema de eletrocultura que permita às suas plantas se alimentarem da energia atmosférica. Você pode começar a ver resultados incríveis, plantas mais saudáveis e produtivas, sem a necessidade de fertilizantes químicos. É um novo começo, uma nova oportunidade de trabalhar com a natureza e criar um jardim que seja mais do que apenas um local para cultivar plantas, mas um ecossistema vivo e vibrante. Então, o Chico Suá mudou. O que você está esperando? Comece a explorar o mundo da eletrocultura e descubra o poder da natureza em seu próprio jardim. Imagine uma forma de cultivar plantas saudáveis e produtivas sem a necessidade de fertilizantes químicos. Isso pode parecer um sonho, mas é exatamente o que o inventor francês Justin Christophe descobriu. Sua solução revolucionária é baseada na capacidade das plantas de se alimentar de eletricidade atmosférica, e é aqui que entra a antena de cobre. Ela atua como uma árvore substituta, criando um caminho de baixa resistência para que o potencial atmosférico flua diretamente para a zona radicular de suas plantas. Isso não é sobre dar choques em seus vegetais, mas sim sobre fornecer uma carga de gotejamento minúscula e imperceptível que estimula as bactérias responsáveis pela fixação de nitrogênio. A antena de cobre é uma ferramenta simples, mas poderosa. Ao instalar um fio de cobre simples que alcança o ar e corre profundamente no solo, você está fechando o circuito manualmente e criando um caminho de baixa resistência para que o potencial atmosférico flua diretamente para a zona radicular de suas plantas. Isso não é sobre dar choques em seus vegetais, mas sim sobre fornecer uma carga de gotejamento minúscula e imperceptível que estimula as bactérias responsáveis pela fixação de nitrogênio. Além disso, a antena de cobre aumenta a solubilidade dos minerais, dissolvendo os nutrientes duros no solo para que a planta possa realmente bebê-los. Pense nisso como um campo magnético, onde a corrente fraca atinge o solo e age como um catalisador, estimulando as bactérias e aumentando a solubilidade dos minerais. A beleza deste sistema é que você não precisa de uma oficina mecânica ou de um diploma em engenharia. Você provavelmente tem a maior parte do que precisa na sua garagem agora, ou pode encontrar em uma loja de ferragens local por alguns reais. Para construir uma antena atmosférica básica, você precisa de duas coisas: uma estaca de madeira e um pedaço de fio de cobre puro. Comece com a madeira, escolhendo um pedaço de madeira não tratada, como uma estaca de cedro ou uma cavilha redonda, simples de cerca de 1,80 m de altura. Em seguida, você precisa do condutor, que deve ser fio de cobre puro. Não precisa ser um cabo industrial grosso, fio de cobre sólido, padrão de bitola 14 ou 12 funciona perfeitamente. Agora que você tem os materiais, vamos começar a construir a antena. Pegue sua estaca de madeira e comece pela base. Deixe uma ponta de fio com cerca de 15 a 20 centímetros pendurada na extremidade inferior. Esta é a parte que irá profundamente na terra. Em seguida, comece a enrolar o fio na estaca,
criando uma espiral semelhante a uma videira subindo em uma árvore. Se você mora no hemisfério norte, enrole no sentido horário, na mesma direção em que o Sol se move pelo céu. Esse formato de espiral é importante porque atua como um vórtice, ajudando a canalizar a energia de forma eficaz. O espaçamento não precisa ser perfeito, mas busque um fluxo uniforme, deixando alguns centímetros entre cada volta. Quando chegarmos ao topo da estaca, precisamos criar o receptor. Estenda o fio acima da madeira e dobre-o para apontar para cima em direção ao céu. Algumas pessoas gostam de torcê-lo em um pequeno cone ou uma ponta reta simples. Ambos funcionam, mas a chave é que a ponta de cobre seja o ponto mais alto naquele canteiro, desobstruído e alcançando o ar livre. Para instalar, basta cravar a estaca no solo no lado norte do seu canteiro. Você quer que aquela ponta de 15 a 20 centímetros de cobre no fundo esteja totalmente submersa na terra, situada bem perto da zona das raízes de suas plantas. Esse é o seu ponto de conexão. O topo capta o potencial da atmosfera, a espiral acelera o fluxo e aponta-o à terra, completando o circuito. Uma vez que a antena esteja instalada, seu trabalho está feito. Não há baterias para trocar, nem interruptores para ligar, nem peças móveis para quebrar. Você acabou de instalar uma fonte de energia permanente para o seu jardim. Agora, é importante ser paciente. Estamos tão acostumados com a gratificação instantânea dos fertilizantes químicos, onde você borrifa um líquido azul e vê uma melhora no dia seguinte, que esquecemos como é a saúde fundamental real. Este sistema funciona no cronograma da natureza, não no cronograma de um departamento de marketing. Então, deixe-me guiá-lo pelo que os próximos meses realmente parecerão, para que você não perca a fé nas semanas silenciosas. Pelas primeiras 2 ou 3 semanas, você pode não ver muita coisa acontecendo acima do solo. Isso é normal. O sistema está apenas começando a funcionar e as plantas estão começando a se adaptar à nova fonte de energia. Mas à medida que o tempo passa, você começará a notar mudanças. As plantas começarão a crescer mais rápido, mais fortes e mais saudáveis. As folhas serão mais verdes e os frutos serão mais abundantes. Isso é porque a antena de cobre está fornecendo uma carga de gotejamento minúscula e imperceptível que está estimulando as bactérias responsáveis pela fixação de nitrogênio, aumentando a solubilidade dos minerais e melhorando a circulação da planta. É importante lembrar que este sistema não é uma solução mágica. É uma solução baseada na natureza, que funciona de acordo com as leis da física e da biologia. Portanto, é importante ter paciência e não esperar resultados instantâneos. Além disso, é importante lembrar que a antena de cobre é apenas uma parte de um sistema mais amplo. É importante também cuidar do solo, da água e do clima para que as plantas possam crescer saudáveis e fortes. Mas com a antena de cobre, você estará fornecendo uma fonte de energia adicional que pode ajudar a melhorar a saúde e a produtividade das plantas. Em resumo, a antena de cobre é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a melhorar a saúde e a produtividade das plantas. Com uma construção simples e uma instalação fácil, é uma solução acessível para qualquer um que queira cultivar plantas saudáveis e produtivas. Além disso, é uma solução baseada na natureza, que funciona de acordo com as leis da física e da biologia. Portanto, é importante ter paciência e não esperar resultados instantâneos. Com a antena de cobre, você estará fornecendo uma fonte de energia adicional que pode ajudar a melhorar a saúde e a produtividade das plantas e contribuir para um futuro mais sustentável e saudável. Você pode estar se perguntando o que está acontecendo debaixo da Terra enquanto a antena atmosférica está em ação. O trabalho está acontecendo silenciosamente, reorganizando a vida microscópica ao redor das raízes das plantas. As raízes estão sentindo a nova vibração e começando a se esticar em direção a ela, engrossando suas paredes celulares e recuperando-se do choque do transplante muito mais rapidamente do que o normal. É como construir a fundação de uma casa. Só porque você ainda não consegue ver as paredes, não significa que o concreto não esteja curando. Até o final do primeiro mês, você notará a primeira mudança real, e ela não será no tamanho, mas na cor.
As plantas perto da antena desenvolverão uma cor mais profunda, mais rica, quase cerosa em suas folhas. A produção de clorofila entra em ritmo acelerado, tornando a planta mais eficiente na fotossíntese. Os caules também parecerão diferentes, mais firmes e lenhosos, construindo um esqueleto que pode suportar o peso dos frutos que virão. No terceiro mês, no calor do verão, é quando a separação real acontece. Geralmente é quando os insetos chegam, mas você notará uma calmaria estranha no seu canteiro eletrificado. As folhas estarão intactas, as plantas em pé, ignorando o calor. Isso é porque o teor de açúcar da seiva subiu tanto que a planta se tornou impalatável para as pragas. Os insetos são os coletores de lixo da natureza e eles não sabem o que fazer com uma planta que está vibrando com uma saúde de alta voltagem. A confiabilidade é a única métrica que realmente importa para um produtor autossuficiente. Não estamos cultivando abóboras gigantes para a feira do condado. Estamos cultivando comida para colocar na mesa do jantar todas as noites. O verdadeiro teste deste sistema não é como ele performa em um dia perfeito de primavera, mas como ele se sustenta quando o clima se vira contra você. É aqui que a antena de cobre prova seu valor, não apenas como um impulsionador de crescimento, mas como uma apólice de seguro. Quando a seca do meio do verão atinge e o solo começa a ir a rachar, o jardim químico é o primeiro a sofrer. Mas as plantas em seu canteiro eletrificado foram guiadas por um sinal diferente e seus sistemas radiculares perfuraram o subsolo, acessando reservas de umidade que o calor da superfície não consegue tocar. Você se verá regando menos, pois a própria estrutura do solo, influenciada por aquele alinhamento magnético, retém a água com mais eficiência. Ele se torna uma esponja em vez de uma peneira. À medida que a temporada avança para o outono, você verá o conceito de extensão da temporada entrar em jogo. Normalmente, conforme os dias ficam mais curtos e a luz enfraquece, as plantas param de crescer. Mas a antena continua a puxar o potencial atmosférico para o solo, mantendo o microbioma do solo ativo por mais tempo do que o habitual. Eu vi tomates nesses canteiros continuarem a amadurecer frutos 2 ou 3 semanas após a data típica de geada dos canteiros desprotegidos próximos. Você não está forçando a natureza, você está simplesmente dando à planta um casaco um pouco mais quente para vestir contra o inverno que se aproxima. E então, ao sabor. Este é o rendimento invisível. Quando uma planta tem alta condutividade elétrica, ela armazena mais minerais no fruto. Isso aumenta o teor de açúcar ou o grau Brix. Uma cenoura de alto Brix não tem apenas um gosto mais doce, ela é quimicamente mais densa, ela não apodrece tão rápido na despensa, congela melhor e alimenta sua família de forma mais profunda. Você para de perseguir a quantidade, o número de sacas e começa a valorizar a qualidade da caloria. Você percebe que uma colheita menor de alimentos densos em nutrientes e cultivados eletricamente vale 10 vezes o volume da produção aquosa e cheia de químicos que você costumava cultivar. Você construiu um sistema que prioriza a estabilidade sobre a velocidade. E em um mundo caótico, estabilidade é tudo. Se esta história mudar a maneira como você olha para a energia fluindo em seu próprio quintal, você começará a ver as coisas de uma forma diferente. Você começará a questionar as práticas agrícolas tradicionais e a buscar alternativas mais sustentáveis e autossuficientes. A antena atmosférica é mais do que apenas um dispositivo para melhorar a produtividade das plantas. Ela é uma ferramenta para mudar a forma como você olha para a natureza e para a produção de comida. Ela é uma oportunidade para você se conectar com a terra de uma forma mais profunda e significativa. E é aqui que a magia acontece. Quando você começa a ver as coisas de uma forma diferente, você começa a questionar tudo. Você começa a perguntar por que as coisas são feitas de uma certa forma e se há uma maneira melhor de fazer as coisas. E é aqui que a inovação acontece. A antena atmosférica é um convite para você se juntar a uma comunidade de pessoas que estão buscando uma forma mais sustentável e autossuficiente de produzir comida. É um convite para você se conectar com a terra de uma forma mais profunda e significativa.
E é um convite para você se tornar parte de uma solução para os problemas ambientais e de saúde que estamos enfrentando. Se você está pronto para mudar a forma como você olha para a produção de comida e para se juntar a uma comunidade de pessoas que estão buscando uma forma mais sustentável e autossuficiente de viver, então este é o momento certo para você começar. Por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história TACD, a história que tentaram enterrar. Plante o futuro. O próximo tesouro será revelado em breve. A antena atmosférica é apenas o começo. Há muito mais para descobrir e explorar, e nós estamos aqui para ajudá-lo a cada passo do caminho. Então, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e comece a sua jornada para uma forma mais sustentável e autossuficiente de produzir comida. E lembre-se, a estabilidade é tudo em um mundo caótico. Então, vamos começar a construir um futuro mais estável e sustentável, um jardim de cada vez.